Lucas 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. É isto que vamos ler para a nossa meditação. Neste livro sagrado, a Bíblia nos mostra que aos homens está ordenado morrerem uma vez. Esta é uma realidade. Pouco lembrado pelas pessoas. Ninguém gosta de pensar nisto, pois não é nada atrativo lembrar e pensar que um dia também vamos passar pela morte. Mas isto é uma realidade. Como eu citei, as Escrituras dizem que está ordenado aos homens morrerem uma vez, uma única vez. Portanto, vai chegar um dia em que o nosso coração vai parar. Este coração que trabalhou por muitos anos, esteve aí cumprindo um papel importante, cada dia, sem falhar, mas vai parar. O sangue vai parar de circular pelo corpo, a pessoa vai respirar pela última vez. Neste momento, a pessoa morre. O corpo entra num colapso, pois as células, as nossas células, que dependem do oxigênio, que é bombeado pelo coração, levado pelo sangue, a toda parte do nosso corpo, elas começam a faltar, começam a sentir a falta. E elas, dentro de algumas horas, também morrem. O nosso corpo, como um organismo,
que sempre funcionou bem e lutou por anos contra as bactérias, vírus e tudo mais, agora não tem defesa. Aos poucos, as bactérias e os vírus que foram vencidos por muitos anos, 100 anos, elas tomam conta e tomarão conta daquela pessoa. Há alguns anos, não existe mais corpo. E daqui a alguns outros anos, tampouco existirão os ossos. A pessoa é reduzida a pó. É isso que temos nas Escrituras. O Senhor Deus falou para Abraão, para Adão e Eva, depois que pecaram, que do pó eles foram criados e do pó eles iam voltar por causa do seu pecado. Mas tudo isto pode parecer dramático, assustador, mas não é tudo, porque nós estamos falando somente do corpo. Nós acabamos de ler esta noite e saber que com a morte a nossa vida realmente não termina. O que termina é a vida física. Mas na hora da morte, a pessoa passa para a eternidade. E a real pessoa, a verdadeira pessoa que habitou naquele corpo, como nós acabamos de ler aqui, são os mesmos. As mesmas pessoas. Inclusive, elas têm os mesmos nomes. Essas pessoas estão em um de dois lugares na eternidade. Nós lemos de 3 homens aqui. Eles estavam em um de 2 lugares na eternidade. Nós lemos de 2 homens num lugar feliz, num lugar de paz para sempre, um lugar de eterna bênção, o paraíso, a casa de Deus. Mas nós lemos de um outro homem que morreu e abriu os seus olhos, quer dizer, a sua alma, a verdadeira pessoa que esteve naquele corpo, ele abriu no inferno. Todos nós vamos chegar em um desses 2 lugares após a nossa morte. Para onde você está indo? Para onde? Você já pensou hoje? Se hoje for o último dia para você neste mundo, ou para mim, aonde você vai estar na eternidade? Você não sabe para onde está indo, mas hoje de noite você pode saber. Todos nós nascemos no caminho largo e espaçoso, que o seu fim é a perdição. Todos nós. Pode ser um rico, pode ser um pobre, pode ser o filho do pastor, do missionário, pode ser o filho do ladrão, do assassino. Ambos nasceram no caminho largo e espaçoso, que o fim é a perdição. Neste intervalo entre o nascimento e a morte, existe uma escolha em que o pecador, este pecador,
tem que fazer para que o seu destino não seja o mesmo do qual ele nasceu? Durante a sua jornada aqui, ele terá que fazer uma decisão em que vai custar toda a sua vida na eternidade. A sua vida já vai ser mudada aqui no presente e ele vai saber: eu estou indo agora para o céu. Eu tenho certeza. Eu fui salvo. Eu fui esclarecido por Deus. E eu fui salvo. Será que todos nesta reunião gostariam de ter esta salvação? Eu faço uma outra pergunta. Todos nesta reunião já têm esta salvação? Você já está preparado para entrar no céu? Então vamos examinar um pouco isto que temos aqui. Nós lemos de dois homens no céu aqui: Abraão e depois Lázaro. Abraão era um homem muito rico. Ele já havia falecido mais de 2000 anos. A história dele está em Gênesis, no início da Bíblia. Ele era um homem rico na sua época, muito rico. Rico em todo sentido. Um dia, ele foi salvo. Ele compreendeu que ele era um pecador perdido. Ele tinha uma religião que servia à idolatria. Ele era um homem que se curvava diante de ídolos, como também o seu pai, o seu avô e outros da sua parentela. Mas um dia, ele compreendeu: tudo isto não passa de vaidade e não vai me levar para o céu. Ele compreendeu: existe um Deus no céu. E eu tenho pecado contra este Deus. Mas Ele quer e pode me salvar. O que Ele fez, a Bíblia diz que Abraão foi justificado por Deus pela fé. Deus o justificou quando ele confiou em Deus para a sua salvação. Este livro sagrado, meu amigo, do início ao fim, nos mostra que a salvação vem do Senhor. A salvação não está dentro de nós, nem fora de nós. Está em Deus. A salvação vem do Senhor. Ele morreu e ele foi para o céu, não porque era rico, mas porque era um pecador que confiou em Deus para a sua salvação. O nosso Senhor Jesus está contando agora de um outro homem rico, neto de Abraão, da descendência de Abraão, mas um homem que gastou a sua vida toda aqui, sem se preocupar. A sua alma com Deus. Ele foi se preocupar com ele e com seus irmãos no inferno, mas era tarde. Lá no inferno, ele queria fazer os procedimentos, tomar as decisões que devia ter tomado aqui na terra, mas era tarde. Ele sabia o que tinha que ser feito. Sim, porque ele conhecia as Escrituras do Antigo Testamento, inclusive Abraão, quando ele pediu, intercedeu pelos seus irmãos da terra.
para que alguém avisasse os seus irmãos, porque ele sabia, os meus irmãos são como eu, estão vindo para cá. Não é que eles não tinham religião, eles tinham. Eles liam a Bíblia, eles oravam. Mas isso não salva. Isto não muda a alma do pecador em nem 1 centímetro. Ele compreendeu que era necessário algo mais profundo. Abraão disse para ele: os teus irmãos na terra têm o que tu tinha, Moisés e os profetas, ou seja, as Escrituras. Ele sabia. O que diz as Escrituras? O que diziam as Escrituras dele naquele tempo? O Antigo Testamento, eles não tinham o Novo Testamento. Mas o que dizia? Dizia o seguinte: se o homem não se converter, Deus já tem preparado o seu arco. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias por causa do pecado do pecador. Deus já tem preparado o seu arco e porá em ação se o homem não se converter. A Bíblia dele dizia, o Salmo capítulo 9, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Ele sabia que existia um inferno esperando pecadores como ele. Pecadores impenitentes. Diz aqui que ele vivia regalado e esplendidamente. Ou seja, a sua vida era só para satisfazer os seus desejos, a sua carnalidade, as suas emoções, os seus pensamentos, os seus apetites. E para isso ele dava rédea solta. Mas a Bíblia dele dizia que o salário do pecado é a morte. Um dia ele tinha que se encontrar com Deus. A Bíblia dele tinha a história de como entrou o pecado no mundo e como Deus aborrece o pecado na vida do pecador. A Bíblia dele tinha a história de Caim e Abel. Um ofereceu um sacrifício com sangue de um cordeiro, que nos falava de um substituto por causa dos seus pecados, da sua vida. Ele não se achava digno, Abel, de se apresentar perante Deus pelos seus próprios méritos. Ele não se sentia digno de apresentar a sua vida a Deus. E sabe por que ele trouxe uma outra vida? Porque ele estava dizendo, a minha vida não serve para Deus. Abel sacrificou uma ovelha e ele trouxe uma vida, uma ovelha morta. Mas ela tinha vida um dia. E Abel estava dizendo, este que não tem culpa, não tem pecado. Isto está nos falando de quem? De alguém que viria ao mundo para substituir pecadores como nós. A Bíblia diz isto. Que Cristo padeceu uma vez pelos pecados. De quem? Ele não tinha pecado, não eram os pecados dele. Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo por nós, os injustos, para nos levar a Deus. Ele também conhecia a história, e muito bem, a história de Caim, que era do maligno, que ofereceu ofertas das frutas que ele plantou e colheu, que não falava de uma vida dada. Ele conhecia tudo isto. Mas sabe o que ele fez? Durante toda a sua vida, ele gastou
só para si, satisfazer os seus apetites. Tinha religião do seu lado. A religião não salva. Meu amigo, para você um dia estar no céu, você precisa ter um encontro com Deus, aonde Ele passa a ser, a partir daquele momento, o seu Salvador. Sem isto, meu amigo, você está indo para o inferno. O mesmo caminho que este homem trilhou e o fim que ele teve. Você precisa, é necessário, você ter um encontro com o Salvador do mundo. Aquele que Deus enviou como o Salvador do mundo, o seu próprio Filho. Porque Ele mesmo disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Cristo, meu amigo, preparou a salvação para nós. Ele sozinho, sobre aquela cruz, Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. Ele foi ferido de Deus e oprimido. Lá na cruz, Cristo sofreu o que nós deveríamos sofrer no inferno. É por isso que Deus oferece uma salvação gratuita, para que você possa tomar posse pela fé. Nós vemos um outro homem aqui que morreu. Ele era pobre. Além de ser pobre, era um homem doente. Ele foi deixado à porta daquele homem rico. Foi deixado ali, na esperança que talvez aquele homem rico tivesse compaixão, piedade, e alimentasse, sustentasse aquele homem. Mas sabe, chegou o dia que ele morreu. Ele morreu antes do rico. Nós lemos que ele foi levado pelos anjos para onde estava o seu avô, que havia falecido mais de 2000 anos antes, e ainda estava lá. Ele foi levado para o mesmo lugar que ele. Porque ele era pobre e doente? Não. Porque o homem que estava lá, o seu avô, era rico também, mas estava no céu. Foi porque um dia este mendigo, ele deu importância para aquilo que realmente tem valor, a salvação da sua alma. Ele teve um encontro pessoal com Deus. Quem podia lhe salvar, quem podia perdoar os seus pecados, quem podia reconciliar ele com Deus. E meu amigo, este homem morreu em paz com Deus. E ele entrou na casa de Deus. Como este homem entrou lá? Será que ele era menos pecador do que o rico? Não era isso. É que Deus pode perdoar um pecador que reconhece que precisa da salvação de Deus. Pecadores que estão arrependidos dos seus pecados e que precisam de uma salvação que eles não encontram neles mesmos. Estão sem recursos. Mas eles se dirigem a Deus como a única fonte, a única esperança. E sabe o que Deus apresenta para as pessoas que querem salvação nele? Ele apresenta o seu Filho. Ele aponta o seu Filho. Ide a Ele. Contemple a cruz. Contemple o que Ele sofreu. Pois é, Ele sofreu por você.
Ele deu a vida dele. Ele derramou o seu sangue, que a Bíblia diz, nos lava e nos purifica de todo pecado. Aqui em cima tem um versículo: Cristo morreu. Por quê? Por nossos pecados. Você acredita nisso? Que esta pessoa aqui pode salvar você de todos os teus pecados? É a tua única esperança. Sem Ele, meu amigo, você e eu estamos perdidos. Na cruz, Cristo disse, depois de ter passado 6 horas de sofrimento, Ele disse, está consumado. Você pode esta noite ser salvo, agarrando-se a Ele, apossando-se dele, compreendendo, aquela obra foi por mim. Ele morreu por mim. Ele me substituiu. Ele foi ferido pelas minhas transgressões. E Ele levou em seu corpo os meus pecados sobre aquele madeiro. Eu recebo Ele. Eu aceito. Sabe o que Cristo disse? João capítulo 10, versículo 28. Ele disse, dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. Que maravilha! Que salvação! De graça. Mas você pode pensar, mas nós não merecemos? Não merecemos mesmo, meu amigo. Não merecemos. Mas Ele diz, dou-lhes vida eterna. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Como você vai voltar para a sua casa hoje? Salvo ou perdido? Você está viajando, meu amigo, como eu, todos nós, para um desses 2 lugares. Milhares de pessoas já chegaram hoje no fim da sua jornada. Desde bebê até adultos e velhos. Todos eles foram para um de 2 lugares. O céu ou o inferno. Você já se imaginou chegando no inferno? Você já é salvo? Se você não é salvo, aonde Deus vai lhe colocar? Aonde? Oh, meu amigo, busque a salvação na sua alma. Não brigue com este assunto. Porque a nossa vida pode parar de repente. Este homem rico, ele nem estava pensando. Ele tinha 5 irmãos. Então parecia uma família jovem. Não fala nos pais, talvez já falecidos. Mas tinha ainda 5 irmãos. Ele morreu. E abriu seus olhos em tormento. Ou eu aviso e suplico a todos aqui, que você busque a tua salvação. Que você que não é salvo, não continue neste caminho. Porque se continuar, você vai abrir os olhos em tormentos. Mas você pode hoje crer, aceitar, receber este que morreu para nos salvar. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Vamos orar.